Evangelho de Mateus, capítulo 28. Abra sua Bíblia aí aonde você está. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Amém? Meus queridos, tema de hoje: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus e também o comissionamento do rei. Quando olhamos para esta passagem, aqui nós vemos que a morte de Jesus, ela não foi um incidente ou acidente, né? Nem a sua ressurreição foi uma surpresa, não. Quando olhamos para a palavra de Deus, o evangelista Mateus, ele registra 4 ocasiões em que Jesus previu a sua morte e também a sua ressurreição. Olhando para alguns capítulos anteriores, capítulo 16, versículo 21 até o 23 de Mateus, também o capítulo 17, versículo 22 e 23, e o capítulo 20, versículo 17 e 19. Aqui nós vemos Jesus, ele prevendo a sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 3. Então, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram da onde, pastor? Vieram do túmulo vazio de Jesus. Queridos, sem a ressurreição de Jesus, o evangelho teria terminado como más notícia. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim a história da Páscoa termina com uma festa. O túmulo vazio de Cristo, ele foi o berço da igreja. Então não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, como muitos aí andam divulgando, pregando e carregando um Cristo ainda na cruz. Não, nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Queridos, a ressurreição, ela é o alicerce da nossa fé. A ressurreição, ela representa a pedra angular da fé cristã. Quando falamos sobre a ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles
permanecem em pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, olha só, o cristianismo seria uma religião vazia, vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Quando olhamos Paulo, o apóstolo Paulo, ele dizer que sem a ressurreição de Jesus, sem a ressurreição de Cristo, primeiro, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança seria vazia. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados. E sem a ressurreição de Cristo ainda seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra e a esperança do céu seria um pesadelo. A Bíblia, ela nos diz que sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo? Não, mas de fato, Cristo realmente ressuscitou. A grande diferença entre o cristianismo e as outras grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus, ele está vazio. Se formos olhar ou visitar o túmulo de Buda, ele ainda se encontra lá. Não está vazio o túmulo. Se formos visitar o túmulo de Confúcio, ele ainda está lá, não está vazio. Se formos visitar o túmulo de Maomé, ele ainda está lá, não está vazio. Se formos visitar o túmulo de Allan Kardec, ele está lá, não está vazio. Mas se formos visitar o túmulo de Jesus, Jesus não se encontra mais lá. Ele está vivo, o túmulo está vazio. Por quê, pastor? Porque ele venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. E aqui nós queremos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, sobre a ressurreição de Jesus ser um fato histórico e controverso. Quando olhamos para o capítulo 28, aqui Mateus, ele nos mostra muitas provas. Quando olhamos, muitas foram as tentativas ali de destruir as evidências desse fato auspicioso. Alguns disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz. Outros ali disseram que Jesus, ao ser colocado no túmulo cavado na rocha, reanimou-se. Outros ainda disseram, conforme registra o Evangelho de Mateus, disseram que os discípulos subornaram os guardas e roubaram seu corpo, como diz no capítulo 28, versículo 11, que nós vamos ver mais a seguir, até o versículo 15. Ainda há aqueles que dizem ou disseram que as mulheres foram ao túmulo errado e espalharam a notícia de que ele havia ressuscitado. Há até mesmo aqueles que disseram que os romanos removeram o corpo para outro túmulo. Enfim, muitas aparições de Jesus ressuscitado. Porém, deitam por terra ali todas as falácias, né? As falaciosas alternativas. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 11, ali nós encontramos muitas provas
né? E nesse mais auspicioso fato da história, a Bíblia diz que o céu se moveu. A Bíblia fala que a natureza se agitou. A Bíblia diz que a terra festejou e o inferno tremeu. Sim, com a ressurreição de Jesus. Então há muitas provas que Jesus ressuscitou. Quando falamos a ressurreição de Jesus, ela é também um fato psicológico inegável. Por quê, pastor? Se nós olharmos para a Bíblia nos diz que os discípulos, eles acuados pelo medo, pelo desânimo e o pessimismo, a Bíblia diz que eles foram poderosamente transformados ali com a ressurreição de Jesus. Tornaram-se ousados, tornaram-se valentes, tornaram-se poderosos no testemunho, enfrentaram ali ameaças, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram o martírio, sem jamais recuar. Por causa do que, pastor? Por causa da ressurreição de Jesus. Queridos, os discípulos não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova ali incontestável, incontroversa da ressurreição de Jesus. Muitos dos discípulos morreram como mártires por causa dessa verdade. Ao longo ali dos 4 primeiros séculos, aqui nós temos a Bíblia nos apresentando uma multidão de crentes que morreu ali nas arenas. Muitos foram queimados vivos por causa desta verdade. Que verdade? Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Jesus vive. Se nós olharmos para os discípulos, Pedro, ele foi crucificado. Se nós olharmos André, ele foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Pátimo. Filipe foi crucificado. Bartolomeu também foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado também. Tadeu foi morto por flechas. E Simão, o Zelote, também foi crucificado. Por causa do que, pastor? Por causa que eles manteram a verdade. Eles pregaram a verdade. Eles testemunharam a verdade. Quando você testemunha a verdade, meus queridos, não tem quem vai te fazer falar uma mentira ou acreditar em uma mentira. A própria Bíblia diz, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles discípulos, quando Jesus morreu, o próprio Jesus falou, as ovelhas do rebanho se escandalizarão. Porém, quando Jesus ressuscitou, o medo dos discípulos foi embora, o temor dos discípulos foi embora, a covardia dos discípulos foi embora. Por quê? Porque agora eles têm certeza que Cristo vive e está no meio de nós. Aleluia! Queridos, a ressurreição de Jesus, além de ser um fato psicológico, também foi um fato sociológico notório. Quando olhamos ali uma igreja cristã, ela foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Pessoas de todas as nações, pessoas de todas as raças, línguas, pessoas de todos os povos uniram-se em torno dessa verdade suprema. A melhor prova ali da ressurreição é a existência da igreja cristã. Nenhum outro fato poderia ser transformado ali homens e mulheres tristes, homens e mulheres desesperados. Nenhum fato poderia ter transformado essas pessoas
em pessoas radiantes de alegria, inflamadas de um novo valor. Não. De fato, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Por isso, o mundo, ele odeia a Jesus. Ninguém odeia quem está morto. A oposição hostil a Jesus é porque ele está vivo. O mundo nos odeia porque odeia Cristo vivo em nós. Então, por isso, nós temos a certeza que Jesus está vivo, temos a certeza que Jesus ressuscitou. Satanás não queria que isso acontecesse, porém, ele perdeu. Quando olhamos a Bíblia dizendo, capítulo 28, versículo 1, aqui nós vemos algumas mulheres, elas vão ao sepulcro. E no relato da ressurreição, as mulheres, elas têm o papel principal. As mulheres, elas foram as últimas ali a saírem do Calvário. Elas foram também as primeiras a chegarem ao sepulcro. Maria Madalena e a outra Maria tiveram 5 ali experiências naquela manhã de domingo. Capítulo 28, versículo 1, ali diz que elas tiveram um desejo. No versículo 5 diz que elas tiveram um temor. Versículo 6, tiveram uma consolação. Versículo 7, versículo 8, elas tiveram uma comissão. E no versículo 9 e 10, elas tiveram um encontro. Quando lemos os demais evangelhos, constatamos que havia também outras mulheres ali juntas, né? Com Maria Madalena e essa outra Maria. Eram aquelas que haviam sustentado financeiramente o ministério de Jesus em sua itinerância pelas mais de 200 cidades e aldeias da Galileia, como nós encontramos em Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 3. Essas mulheres, que a Bíblia menciona aqui, elas acompanharam Jesus até Jerusalém, mesmo sabendo que ele havia profetizado a sua morte. Mas elas honraram Jesus em vida, quando da sua morte e depois de sua ressurreição. E aqui é digno de honra, ou é digno de nota, que essas mulheres, elas tinham ido ao sepulcro no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana. Diz aqui no capítulo 28 de Mateus, versículo 1, diz ali, ó: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Queridos, Jesus se levantou da morte no primeiro dia da semana, como diz capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ele derramou o seu Espírito no Pentecoste, também no primeiro dia da semana. Se vocês olharem, Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Também foi no primeiro dia da semana que a igreja cristã passou a reunir-se para entrar em comunhão. Atos capítulo 20, versículo 7. Também foi no primeiro dia da semana que ali a igreja fazia suas ofertas, como diz 1 Coríntios 16 e 2. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ali a Bíblia fala que João viu o Cristo glorificado na ilha de Pátimo no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana tornou-se o dia da celebração do povo de Deus. A celebração da vitória sobre a morte. Quando olhamos esse primeiro dia da semana,
Aqui a Bíblia fala no versículo 2 até o 4. Ali diz que houve um grande terremoto. Olha o que diz o versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Esse grande terremoto, aqui nós vemos que a casa da morte, ela estava fortemente guardada por uma pedra, selada por um sinete de Pilatos, que era um lacre estatal ali, ou um destacamento ali, né? E nós vemos também uma equipe de soldados ali guardando o sepulcro. Porém, quando olhamos para esse grande terremoto, quando olhamos para esse sepulcro fechado, lacrado e guardado pela guarda romana, aqui nós vemos que um lacre estatal. Aqui nós olhamos que um destacamento militar são insignificância diante de Deus. O poder do céu triunfa sobre o poder da terra. Nada, mas nada pode frustrar os planos de Deus. Mateus, ele nos informa acerca do grande terremoto que houve naquele primeiro dia da semana. Como nós lemos, um anjo do Senhor desceu do céu, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. Capítulo 28, versículo 2, acabei de ler. E é claro que o anjo, ele não abriu a porta para Jesus sair. Não. Quem pensa dessa forma está errado. Por quê, pastor? Porque o seu corpo ressurreto não tinha mais nenhuma limitação. Jesus não precisava que essa pedra fosse removida para ele sair da sepultura. Mas a pedra, ela foi removida não para deixar sair o Senhor, mas a pedra foi removida para que as mulheres entrassem e comprovassem o túmulo, o fato do túmulo vazio. Mateus, ele descreve esse anjo como um relâmpago e as suas vestes como a neve. Olha o que diz no versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Então, em face desse grande terremoto e da abertura do sepulcro, por um poder sobrenatural, os guardas tremeram, cheios de pavor, a ponto de ficarem como se estivessem mortos, né? Ali, a morte estava sobrepujada e tudo que prendia Jesus à sepultura estava sendo removida. Foi removido a pedra, foi removido o lacre, foi removido os guardas, foi removido tudo. Quando o rei despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. O dormitório em que descansou, a sepultura, por um tempo estremeceu quando o herói celeste se ergueu da sua cama. Aqui a pedra, o selo e a guarda, tudo isso dera certo senso ali, deu um certo senso de segurança aos principais sacerdotes e aos fariseus. Quem sabe eles ainda acreditavam que isso iria atrapalhar os planos de Deus. Não. Pelo prisma do céu, toda essa demonstração de força não passava ali de mera futilidade. Quando olhamos para o jardim ali de Arimateia, o Todo-Poderoso, ele estava rindo
como diz Salmo 2 e 4. Ele fez ouvir sua voz e a terra se derreteu. Queridos, a pedra removida, a Bíblia diz, é um memorial da vitória de Cristo sobre a cruz e sobre a morte. Jesus, ele arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. O túmulo ali não é o fim da nossa existência. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história, não. A sexta-feira da paixão não é o fim do drama, não, pastor. Por quê? Cristo ressuscitou, aleluia, Cristo ressuscitou, e a pedra removida é o fundamento sobre o qual erigimos a nossa vida. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo, ele ressuscitou. Você tem noção disso? Jesus está vivo, Jesus vive, não se encontra mais na sepultura. Quando falamos do anjo, o anjo que proclama a ressurreição de Jesus às mulheres, versículo 5 até o versículo 7, ali diz: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Olha o que ele diz no 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. O anjo, ele se dirige ali às mulheres. O anjo não se dirige aos guardas. Presta bem atenção no que a Bíblia diz. Mas o anjo se dirige às mulheres que foram ao sepulcro. Aqui Mateus nos informa que o anjo, ele está sentado na própria pedra removida do túmulo. Enquanto os guardas estão desmaiados, o anjo está sobranceiro proclamando que Jesus não está mais no túmulo. O túmulo foi aberto de dentro para fora. Nenhum poder conseguia deter o Filho de Deus, como fala Salmos capítulo 16, versículo 10. A ressurreição de Jesus, meus queridos, é uma obra do próprio Deus, Deus Pai. Como fala em Atos, capítulo 3, versículo 15, Atos, capítulo 4, versículo 10, e aí por diante, Romanos 4 e 24, 1 Coríntios 6 e 14, então nós temos aí muitas referências, dizendo que a ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Pai. Mas, quando vemos as mulheres, elas ocupando lugar especial no ministério de Jesus. Versículo 5, que nós lemos aqui. As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, elas estiveram com ele em sua agonia e participaram do seu sepultamento, honrando-o na vida e também honrando-o na morte. Agora, são elas as primeiras a ir ao túmulo. As primeiras a ser testemunhas da sua ressurreição. São elas as primeiras a adorar a Cristo ressurreto e também as primeiras mensageiras da vitória de Cristo sobre a morte. E aqui nós vemos que as mulheres, elas buscavam o crucificado. Sim, elas saíram de manhã bem cedinho para buscar o Cristo crucificado. Porém, acharam um Cristo ressuscitado. Aleluia! Aquelas que foram as últimas junto à cruz,
As primeiras junto ao túmulo agora são as primeiras a ver Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, e as primeiras também a saírem proclamar a sua ressurreição. Sim, no capítulo 28, versículo 5, versículo 6, nós vemos as mulheres sendo encorajadas pelo anjo. O anjo conhece o sentimento de temor e a motivação ali da estada daquelas mulheres no sepulcro. E a sua mensagem para elas é de encorajamento. Não temais. Não temais, versículo 5. Porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Aquelas mulheres foram encorajadas. Aquelas mulheres receberam uma palavra de encorajamento. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Quem sabe você ainda está procurando num Cristo morto, num Cristo que está na sepultura. Quem sabe você está procurando aonde você não vai encontrar mais Ele. Ele vive. As tuas respostas, o teu milagre, a tua vitória não está num Cristo morto. Não está num Cristo pendurado numa cruz. Não está num crucifixo. Não está numa imagem. A tua vitória está no Cristo que ressuscitou. Ele vive. As mulheres, elas são convidadas a ser testemunhas do túmulo vazio. Quando olhamos para o versículo 6, o anjo do Senhor, ele fala: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vem e vê com os teus próprios olhos. Depois de dar uma ordem para elas não temerem, o anjo dá ordem para elas agora ver onde o corpo de Jesus estava depositado. Ele estava aqui. Ele foi deitado aqui. Ele foi sepultado aqui. Mas vem ver, ele não está mais aqui. Quem sabe vocês viram aonde foi colocado. Quem sabe vocês acompanharam José de Arimateia, ali Nicodemos, quando foi sepultar Jesus. Quem sabe vocês viram que ele foi colocar lá dentro. Mas agora vem cá. Veja, ele não está mais aqui. E elas foram convidadas a ser as primeiras testemunhas oculares ali do fato mais auspicioso do cristianismo, a ressurreição do Rei dos Reis. Outra coisa que o anjo falou para aquelas mulheres, no versículo 7 diz: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham, depois do anjo dar a primeira ordem, vinde, ele dá agora uma segunda ordem, ide. Primeiro venha e vê. Primeiro venha e veja, seja testemunha, e depois, ide, testemunhai. Todo aquele que é testemunha da vitória de Jesus sobre a morte, ele deve proclamar essa notícia. A ordem do anjo tem um caráter de urgência. Ele fala para aquelas mulheres, e depois imediatamente, isso quer dizer o quê? E depois, depressa. Tem um público e uma mensagem certa. Qual era a mensagem, pastor? O anjo diz: e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Além de ter uma ordem de ir,
tem uma mensagem a entregar, e tem uma agenda ainda que não foi cumprida. Que agenda era essa, pastor? A agenda a ser cumprida para o encontro com o ressuscitado. O anjo diz: ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, e como vos digo. Então, existe ali uma ordem, vá. Existe uma mensagem a entregar. Existe uma agenda, um apontamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou dos mortos. Essa ordem dada às mulheres é excepcional. Por quê? Porque o testemunho das mulheres não podia ser aceito nas cortes judaicas. As mulheres, a palavra das mulheres não tinha valor, não tinha força, ninguém acreditava no que elas iam falar. Mas foi dessa forma que o reino de Cristo, mais uma vez, inverte os valores e instrumentaliza aquelas que não eram aceitas. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. As mulheres e os discípulos de Jesus, eles devem compreender que o Cristo ressurreto, ele vai à nossa frente, como diz o versículo 7. Então, nós não precisamos temer o futuro, porque aquele que morreu e venceu a morte por nós, ele vai à nossa frente. O cristianismo não é apenas um corolário de doutrinas e dogmas, não. Mas a pessoa bendita do Cristo ressurreto. Sim, o cristão não é aquele que pensa, recita um credo, não. Mas o que segue uma pessoa. Como cristãos, pertencemos a um movimento e não apenas a uma instituição. Pastor, ser cristão é seguir as pisadas ou as pegadas do Cristo ressurreto, que vai à nossa frente. Ser cristão é estar a caminho. O cristianismo é a religião do caminho, e Cristo é esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus já havia dito a seus discípulos que depois da sua ressurreição, ele se encontraria com eles na Galileia. No capítulo 26, versículo 32, ele fala isso. Agora, ele confirma o seu encontro com eles na Galileia, onde eles viviam. E Jesus, ele se encontra conosco dentro da nossa rotina diária. Ele está presente com o seu povo, e não apenas quando eles estão juntos em adoração, mas também quando estão dispersos na jornada da vida. Sim, quando aqui o anjo falou, avisa aos discípulos, avisa Pedro, avisa eles, eu quero me encontrar com eles, eu estarei lá, eles precisam estar lá também. No capítulo 28, versículo 8, aqui diz que Jesus, ressuscitado, ele apareceu às mulheres. Ali diz, e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não temais, ide dizer a meus discípulos que vão a Galileia e lá me verão. Aqui é digno de nota que uma dessas duas mulheres é Maria Madalena. Nós vemos alguns pontos importantes aqui. Primeiro, o milagre da transformação.
lá em Marcos capítulo 16, versículo 9, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus não foi Maria ou Pedro ou João, nem mesmo os 11 discípulos, mas foi quem, pastor? Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era aquela a quem Jesus expulsara 7 demônios. Olha a situação dessa mulher. Naquele tempo, o testemunho das mulheres não era aceito pelos judeus, mas Jesus quebra esse paradigma e se manifesta a essa mulher, evidenciando ali o milagre da transformação operada em sua vida. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E Jesus, ele restaurou essa mulher lá do submundo demoníaco, aonde era possessa por 7 demônios. Mas Jesus agora restaurou essa vida para a visão beatífica da sua glória e ressurreição. Quando olhamos para Marcos capítulo 16, versículo 10, nós vemos a prodigalidade da graça. Maria Madalena, ela não foi apenas a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, mas foi a primeira a anunciar a ressurreição. Aquela que outrora estava possuída de demônios, transforma-se agora na embaixadora das boas novas do Evangelho. Sem detença, as mulheres atendem ali a ordem angelical. Elas saem às pressas do sepulcro. A Bíblia diz que elas saem correndo para encontrar os discípulos e contar a eles as boas novas. Mas um misto de medo e alegria inunda o coração delas enquanto cumpre essa gloriosa missão, como diz no versículo 8, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria. E é no meio dessa agenda da obediência, a comissão do anjo que Jesus foi ali ao encontro delas, fazendo-lhes ali a seguinte saudação: salve. Olha o que diz aqui: eu vos saúdo. E elas reconheceram imediatamente, ali prontamente aproximaram-se dele, abraçando-lhe aos pés. As mulheres, elas foram as primeiras também a adorar a Cristo vivo, o vencedor da morte. Jesus, ali ele reitera às mulheres a mesma ordem angelical. Elas não deveriam temer, mas elas deveriam ir aos seus discípulos, a quem ele chama de meus irmãos, ordenando que se dirijam a Galileia, porque na mesma geografia em que eles foram chamados para o ministério, eles agora veriam Jesus ressuscitado. Jesus agora, ele eleva os títulos daqueles que o seguem. Se nós prestarmos atenção, a princípio eles foram chamados de servos, depois foram chamados de discípulos, e pouco antes da sua morte, eles foram chamados de amigos. E agora, depois da sua ressurreição, eles são chamados de irmãos. Então, a descrição, meus irmãos, é uma expressão ali da graça, introduzindo-os na família celestial. Jesus já os havia chamado de meus servos, em relação a ele como o Senhor, de meus discípulos, em relação a ele como mestre, de minhas ovelhas, em relação a ele como pastor, e de amigos, em relação a ele como homem. Agora, Jesus os chama de meus irmãos, em relação a ele como filho de Deus.
Jesus aqui não se refere aos discípulos como aqueles brigões habituais que, mesmo prometendo lealdade, como nós vemos ali, a ele, deixaram e fugiram. Não. Ele também não se refere a eles como aqueles que, com exceção de João, não estiveram presentes em sua crucificação, nem mesmo em seu sepultamento. Não. Mas Jesus se refere a eles como seus irmãos, como membro de sua família. Aleluia. Objeto do seu amor, com quem ele compartilha a sua herança. E agora essas mulheres, eles foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Eles se manifestam e enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto os discípulos se escondem, as mulheres aparecem. Enquanto eles estão trancados entre quartos, ali, 4 paredes, elas estão agora subindo ao Gólgota, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando o Cristo ressurreto e correndo para anunciar que ele não está mais na sepultura. Sim, o amor e a devoção dessas mulheres devem nos estimular, devem servir de exemplo para nós. Agora Jesus encontra-se com os discípulos. Mas nesse meio termo, antes de Jesus comissionar a grande comissão para fazer o ID, para pregar, agora nós vemos a grande comissão de Satanás. Quando olhamos o capítulo 28, versículo 11 até o 15, olha o que diz ali. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Olha só, a comissão de Satanás. Ao mesmo tempo que Jesus dá aos seus discípulos a grande comissão para ide, pregai o evangelho, ide, testemunhai, Satanás também agora envia seus emissários. Para quê? Para anunciar uma mentira. Onde um templo da verdade é levantado, Satanás vai construir também uma sinagoga da mentira. Pode esperar. Aqui nós vemos que os mesmos principais sacerdotes que pagaram Judas Iscariotes para levar Jesus à morte, agora pagam os soldados romanos para mentirem acerca da sua vitória sobre a sua morte. A comissão do diabo é espalhar a mentira em lugar da verdade. E nós destacamos aqui alguns pontos importantes. Primeiro, essa comissão de Satanás é uma comissão mentirosa. Capítulo 28, versículo 11 até o 13. Por que mentirosa, pastor? Ali nós vemos os guardas, ao verem o sepulcro aberto, não foram a Pilatos, mas foram aos principais sacerdotes. O plano desses líderes não funcionou. A segurança montada para manter a porta do sepulcro fechado com o lacre do governador Pilatos não resistiu o poder da ressurreição. Os líderes judeus, eles temiam a própria verdade que havia rejeitado. Agora eles pagam uma grande soma de dinheiro a esses soldados para que eles espalhem uma mentira descabida. Então,
Os esforços contra a verdade, às vezes, contribuem para o seu progresso. O selo ali aguarda apenas tornar o mais evidente que o Senhor ressurgiria dentre os mortos. Ali nós vemos que essa comissão de Satanás, essa comissão do diabo ali, é uma comissão contraditória. Versículo 13 até o 15 diz isso. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos podemos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. A mentira é manca. Não pode ficar de pé diante dos fatos. Não. Se os guardas estavam acordados, por que deixaram os discípulos roubarem seu corpo? Se os guardas estavam dormindo, não pode afirmar que os discípulos de Jesus tenham roubado. Então, nós olhamos aqui que uma pessoa dificilmente pode testemunhar sobre o que aconteceu enquanto dorme. Ela não viu. E essa versão mentirosa, comprada ali enquanto perdurou até o tempo em que Mateus escreveu o seu evangelho. É uma comissão vulnerável. Os soldados receberam grande soma de dinheiro para anunciar uma mentira e receberam a promessa de proteção dos agentes do suborno. A proteção dos homens, meus queridos, ela é frágil. Ainda que livre os malfeitores das consequências imediatas de seu delito, não pode livrá-lo dos verdugos da consciência, nem do justo tribunal de Deus. Nós vemos aí a justiça terrena, uma podridão. Mas eles podem fazer, eles podem levantar mentira, eles podem levantar falácia nos dias de hoje, sim. Mas eles não poderão contra a verdade divina. É uma comissão motivada pela ganância. Aqui nós vemos que Cristo, ele foi traído por causa do dinheiro. E por dinheiro a verdade sobre a sua ressurreição foi escondida tanto quanto foi possível. Mas a verdade não fica escondida por muito tempo. A verdade, ela aparece. A mentira, ela tem perna curta. Tem um ditado popular que diz isso. O vetor que governou os soldados romanos a serem atalaias da mentira foi o amor ao dinheiro. E eles foram subornados. Venderam-se. Tornaram-se mensageiros de uma falácia para auferirem o lucro. Em troca de dinheiro, os soldados abandonaram a honra profissional, mentiram e repetiram ali o que lhes foi ordenado, irmãos. Queridos, o dinheiro pode comprar qualquer coisa nessa terra, mas não compra a tua honra, não compra a verdade, não compra testemunho verdadeiro. Grande decadência. Ali os soldados romanos aceitaram o suborno e fizeram ali circular tão amplamente a história tramada que ela continuava sendo propagada entre os judeus nos dias em que o evangelista estava escrevendo. Mas nada vive tanto tempo quanto uma mentira, exceto a verdade. A verdade permanece para sempre. Então,
nós vemos uma comissão fracassada. Aqui aquele decreto promulgado por César e preservado no que é conhecido como a inscrição de Nazaré. Ela afirma que violar sepulcro é uma ofensa terrível, que em certos casos poderia merecer a pena de morte. Os discípulos desmoralizados e oprimidos dificilmente poderiam ter reunido a coragem necessária para quê? Para violar o sepulcro naquela Semana Santa. E se houvesse alguma evidência para apoiar a acusação, o Sinédrio ele certamente teria tentado sufocar o movimento cristão, acusando os 12 de violação e roubo do sepulcro. Exato. Mas além disso, um soldado romano preferiria cometer suicídio a confessar que havia dormido em seu posto de sentinela. Essa foi a comissão da mentira. Você que está nos ouvindo aí pelo YouTube, você que está nos ouvindo pelo Facebook e pelo Instagram, essa foi a comissão da mentira. A comissão levantada por Satanás para espalhar mentira, que Jesus não ressuscitou. Mas nós temos a grande comissão da verdade. A comissão de Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20, aonde diz: e os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte onde Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, esse último parágrafo do Evangelho de Mateus, os últimos 4 versículos, deve ser comparado em primeiro lugar ao capítulo 10, para que a mudança seja vista em toda a sua magnitude. Quando olhamos ali no capítulo 10 de Mateus, Cristo, o filho de Davi, delegou seu poder para a evangelização de Israel. Presta bem atenção, você que está com a sua Bíblia aberta aí. Aqui, Cristo, filho de Abraão, delega sua autoridade para a evangelização do mundo. Então, os 11 discípulos atenderam a ordem de Jesus e deixaram Jerusalém, rumando para Galileia, e ali, ao monte designado, Jesus tinha falado, entendeu? Monte designado pelo Senhor, ele se deu a conhecer a eles. E como vimos, logo que ouviram, eles o adoraram. Irmão, ninguém adora algo que não existe. Os idólatras adoram algo que eles não existe. Adoram imagem, adoram escultura. Mas não falam, não ouvem, não sentem. Não pode fazer nada por ninguém. Mas os discípulos, quando viram Jesus ressuscitado, eles logo o adoraram. Logo que viram, eles o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. E é nesse cenário, num dos montes da Galileia, que Jesus entrega a seus discípulos a grande comissão. Todos os 4 evangelistas deram ênfase à grande comissão. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, Lucas ainda a repete, né? Ali no livro de Atos, que também foi Lucas que escreveu, e ali fica evidente na grande comissão que o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja e em todo o mundo, a toda criatura. Então, o fato de que Jesus não está dando uma grande sugestão, mas uma grande comissão, ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra, como diz aqui
versículo 18. Esse evangelho ele começou com uma afirmação de que Jesus era da linhagem real de Davi. E registrou que enquanto criança foi reconhecido como rei dos judeus pelos astrólogos vindo do Oriente. Agora, depois de ser crucificado como rei dos judeus, ressuscitou dos mortos e em seu estado glorificado como o Cristo ressurreto, sem reservas arrogasse a posse de completa autoridade no céu e na terra. E com essa conotação aqui, ele termina o evangelho. Então, nós vemos aqui algumas ressalvas. Primeiro, a competência do comissionador. Versículo 18 diz: E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem é que está comissionando? Qual é a competência deste? Aqui nós vemos que havia um contraste nessa cena na Galileia com os gemidos do Getsêmani e com a escuridão do Gólgota. Jesus, ele afirmou a sua onipotência e soberania universal. Lá na cruz, ele foi proclamado rei dos judeus, mas quando João o vê glorificado em sua visão apocalíptica, em sua cabeça havia muitos diademas, e em seu manto e em sua coxa havia um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus tem essa autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder. Então, exousia, né? A autoridade. Nesse contexto ali, refere-se ao poder e à jurisdição absoluta. Nada existe fora do seu controle. Nada existe fora do controle soberano do Cristo ressurreto. E é nesse fundamento, queridos, que os discípulos deverão ir, fazendo discípulos de todos os povos, como ele diz aqui. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta declaração, ela mostra que dá a ordem, tem autoridade. Quem dá ordem tem autoridade, tem competência para fazê-lo. Então, havia autoridade em seus ensinamentos. Versículo 29 nos diz isso, capítulo 7. Ele exerceu autoridade para curar. Capítulo 8, versículo 13, nos dá esse contexto. E até mesmo ele exerceu autoridade para perdoar pecados. No capítulo 9, versículo 6, nós temos essa prova. Então, Jesus, ele tinha autoridade sobre Satanás, delegou autoridade a seus apóstolos, capítulo 10, versículo 1, e ao final do seu evangelho, aqui o evangelista Mateus, ele deixa claro que Jesus tem toda a autoridade, versículo 18 do capítulo 28. Então o Cristo ressurreto, sem dinheiro, sem exército ou estado governamental, comissiona esse grupo num dos montes da Galileia para conquistar o mundo. E esse é o maior empreendimento que os seres humanos foram chamados a executar. A condição baixa de Êxodo, a condição básica de Êxodo no cumprimento da grande comissão, sabemos que Jesus nos dará as condições de enfrentar o inimigo e as suas circunstâncias
adversas, sem temer e vacilar. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção, exige respeito, exige temor total. Portanto, ao proferir a ordem, Jesus quer ser obedecido de forma clara, completa e urgente. Olha só, o cerne da grande comissão, versículo 19 diz: ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta bem atenção. Aqui está o programa mundial do Cristo ressurreto. Todos os verbos desse versículo estão no gerúndio. Mas fazer discípulo é uma ordem. Indo, batizando, ensinando, fazei discípulo. Então, tanto batizontes, né? Quanto didascontes são princípios governados pelo imperativo mateteusante. A ideia principal da sentença é fazer discípulo mediante o batismo e o ensino. Então aqui fica claro, meus queridos, que Jesus não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Os atores, jogadores de futebol, é quem buscam admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Não! Ele quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes, encher igrejas de pessoas. Hoje nós vimos as igrejas estão cheias de pessoas, menos de convertidos. Pessoas estão sendo trazidas nas igrejas por comida, por festinha, por outras coisas, menos por causa da palavra. A palavra é a que menos está sendo usada na igreja, nas igrejas nesses últimos dias. Existem movimentos, existe música, existe dança, existe um monte de coisa, luzes, fumaça. O que não existe é pão, é palavra, é ensino. Então o que Jesus mandou fazer? Ele mandou ide, ensinar e fazer discípulo. Ele quer discípulo. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e ser igreja de pessoas. Ele quer convertidos maduros. O discípulo, ele é um seguidor. E isso implica, por quê? Fazer do reino de Deus o teu tesouro. Renunciar a tudo por amor a Jesus. E guardar as palavras de Jesus. Então, aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Ali está o teu Deus. Fazer do reino de Deus o teu tesouro. Renunciar tudo por amor a Cristo. Então, você que ama as coisas do mundo, você não pode amar a Deus, porque não tem como servir a dois senhores. E é isso que Jesus nos manda ensinar nesses últimos dias. Hoje temos muita adesão, mas pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos, mas pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não buscam o Deus das bênçãos. São religiosos, mas não são discípulos de Cristo. Quando olhamos para a grande comissão que Jesus fez, levantou e mandou, nós vemos o alcance dessa grande comissão. Versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações.
Fazei discípulo de todas as nações, a ordem de Jesus. A palavra nações significa etnias, onde houver um povo com sua língua, onde houver um povo com a sua cultura e raça, ali o evangelho deve chegar. Não é a placa da igreja, é o evangelho. Não é os missionários, não é o nome dos missionários, é o evangelho que tem que chegar. É a palavra que tem que chegar. Hoje está jogando muito purpurina nas pessoas e a palavra não está sendo tida como prioridade. Foi Deus que morreu, foi Jesus que comprou na cruz do Calvário, com seu sangue, aqueles que procedem de toda a tribo, de toda a língua, povos e nações, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Esses devem ser chamados de discipulados. Então o cristianismo é essencialmente uma religião missionária. E quais são as implicações da grande comissão? Porque temos aqui há duas implicações no cumprimento da grande comissão. Primeira delas é a integração dos novos convertidos. Ali a Bíblia fala no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, fazer discípulos. E fazer discípulos implica integrar o indivíduo à igreja, por meio do sacramento, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Novo Testamento não ensina o triteísmo, que é a crença em três deuses. Ele não ensina o unitarismo, que nega a divindade de Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Não ensina o modalismo, que diz que Deus aparece às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo, como o autor trocando ali de máscara. Não! Embora a palavra trindade não apareça nas Escrituras, mas o conceito dela está por toda a Bíblia. Então todo convertido deve ser batizado, integrado à igreja. A igreja é importante, não existe crente isolado, desigrejado, fora do corpo. Uma ovelha fora do rebanho é presa fácil do devorador e uma brasa fora do braseiro logo se cobre de cinza. A igreja ela foi instituída por Cristo e os novos crentes devem ser integrados a ela pelo batismo. A segunda implicação da grande comissão é que a grande comissão ela envolve o ensino aos novos convertidos. Então, aqui nós vemos três coisas que merecem destaque nesse ensino. Primeiro, ensinar o que Jesus mandou ensinar. Olha o que diz o capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, precisamos estudar mais a palavra de Deus, porque hoje está surgindo outro evangelho que não foi Jesus que ensinou. O evangelho que tolera o pecado, o evangelho que abrindo as portas para o mundanismo, o evangelho que permite o adultério, que permite ali o vício da bebida, o evangelho que permite todas as coisas que Jesus liberta. Então não se trata de ensinar doutrinas de homens, modismo, tradições humanas, de legalismo, mas ensinar o que Jesus ordenou. E o segundo é ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Ensinar não apenas as coisas mais agradáveis, não,
Nós devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, e dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido. Tem gente que tem medo de pregar, tem medo de falar contra o adultério, tem medo de falar contra a bebida, tem medo de falar contra isso e contra aquilo. Nós somos chamados para levar as pessoas à santificação e não a continuar no pecado. Levar a salvação. E é necessário o ensino. O terceiro ponto é ensinar. Ensinar a guardar. Uma coisa é você ensinar. Outra coisa é você saber o que está ensinando. E ensinar o que Jesus mandou você ensinar. E outra coisa é você ensinar a pessoa a guardar o ensino que lhe foi ensinado. Nós devemos observar o que o ensino precisa incluir os ensinamentos morais, éticos do Senhor Jesus, além de quaisquer outros ensinamentos que formam o corpo de doutrinas que ele nos deixou. Então o ensino aqui ele está estabelecido como algo ético, mais do que doutrinário. Ensinar não é apenas guardar na cabeça doutrinas, decorar versículos. Não, mas é obedecer a essas doutrinas. O discípulo, ele é aquele que obedece. Então hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer Jesus. Mas João capítulo 15, versículo 14 diz: vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, motivos para cumprir a grande comissão. Aqui, do versículo 18 até o 20, Jesus oferece aqui 3 motivos eloquentes para o cumprimento da grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus à nossa disposição. Jesus, ele expressou exousia, a sua autoridade e liberdade absoluta de ação para enviar os apóstolos. Se Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, não sobrou nada para o diabo. Então o diabo, ele é astuto. O diabo, ele é ardiloso, ele é sagaz. Mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, o poder do diabo foi tirado na cruz. Como diz Colossenses 2:15. Eu vou ler para vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz ali. Olha lá. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele foi despojado. Está oco, vazio. O diabo não tem poder nem no inferno. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Apocalipse 1:18. Olha o que diz Apocalipse 1:18. Aqui, ó. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Efésios 1:19. É só você usufruir. Mas para usufruir você precisa obedecer a palavra do Senhor. E a ordem de Jesus, versículo 19 diz: se o Jesus ressurreto, Rei soberano do universo, deu uma ordem, cabe-nos obedecer a ela de modo intransferível e impostergável. Então a grande comissão não pode transformar-se na grande omissão. Não.
Se você é discípulo, você vai fazer. Você vai fazer o ide. E a presença de Jesus, como diz versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus. O discipulado não constitui uma estrada solitária, meus queridos. Porque Jesus, o Senhor ressurreto, Ele promete que estará com os discípulos sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco não meramente como um rádio orientador, mas como um amigo, como um salvador. E a presença de Jesus é contínua em todo lugar. Aleluia! Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa, Ele é como sombra à nossa direita, Ele é o vigia que não dormita nem dorme. Não há situação em que a sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte, no tempo e também na eternidade. Jesus está conosco, a presença de Jesus está conosco. Cristo, Ele está conosco todos os dias. Cristo está conosco em todos os lugares que vamos. Está conosco diariamente para perdoar e absolver. Está conosco diariamente para santificar e fortalecer. Aleluia! Está conosco diariamente para defender e guardar. Está conosco diariamente para conduzir e para nos guiar. Ele está conosco em tristezas, mas também está conosco em alegria. Está conosco na saúde, mas também está conosco na enfermidade. Está conosco na vida e também estará conosco na morte. O tempo e também na eternidade. Aqui Jesus emprega o presente profético. Ele está conosco todos os dias, até que volte em glória. Ele há de estar com os discípulos quando for embora. Estará com todos os discípulos, com todo o conhecimento, com todo o poder, como eles todos os dias. Isso quer dizer, todos os tipos de dias. Dias de farturas, dias de fraquezas, dia de tristeza, alegria, dias de poder. Então o mesmo autor é oportuno quando alerta sobre o fato de que essa bem-aventurada esperança não é um sedativo para uma mente ociosa e uma consciência complacente, não. Aqui trata-se de um incentivo ao mais pleno esforço de que prosseguirmos energicamente apesar das dificuldades, até os rincões mais distantes do mundo, para que todas as nações conheçam Jesus e o poder da sua vida ressurreta. Assim o Evangelho de Mateus, ele se encerra em uma chama de glória. O Cristo ressurreto, ele garante a si e a seus discípulos e a todos os seus seguidores, ao longo da história, a maior conclusão que qualquer livro poderia ter. A Jesus, o Rei dos Reis, glória pelos séculos sem fim. Amém. Aqui nós temos o final do Evangelho de Mateus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aqui nós encerramos esse estudo do Evangelho de Mateus. E eu quero orar pela tua vida. Esse Jesus que ressuscitou, ele prometeu estar conosco, mas ele também deu uma ordem. E essa ordem estamos fazendo, levando a palavra, pregando, convidando.
dizendo que ainda há lugar para você. Jesus foi para o céu preparar lugar. E está faltando você ainda que não tem Jesus na sua vida. Queremos convidar você a aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele é o único que ressuscitou. Ele é o único que pode mudar a tua história, que pode trazer milagre à tua situação, que pode reverter esse teu cativeiro, que pode mudar a tua vida por completo. Por que Ele é o único? Porque Ele é o único que tem poder no céu e na terra. E eu convido você a aceitar esse Jesus. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, receba Ele hoje aí. Receba Ele hoje aí. Você que está afastado, se afastou da casa do Senhor, se afastou de Jesus, se afastou dos teus irmãos. Jesus ainda está às portas, está te convidando. Venha, volte para a casa do Pai. Volte para junto dos teus irmãos. Volte para a família que vai morar no céu. Volte. Ainda há tempo. Ainda há oportunidade. Nós queremos orar pela tua vida, você que se encontra enfermo, você que se encontra aí com problema de depressão, você que está aí desempregado, você que está aí com a situação financeira a ponto de um colapso, você que está aí a ponto de levar aí a seu casamento à separação, eu quero dizer para você, Jesus pode mudar esta situação. Nós queremos orar por você. Você que deseja aceitar Jesus, levanta a tua mão para o céu nesse momento. Você que está voltando para os caminhos do Senhor, levanta a tua mão para o céu. Você que está enfermo, coloca a tua mão aí na enfermidade, nós estaremos orando por você. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, aqui, Senhor, foi colocado a tua palavra, Pai. Foi testemunhado, Senhor, do que aconteceu. Foi testemunhado do grande milagre, Senhor, da ressurreição. E a grande comissão, Senhor, que Tu designou, Pai. E até hoje Tu estás levantando homens e mulheres para levar a palavra de salvação, para pregar aos quatro cantos, ensinando, discipulando e batizando-a, Senhor. Pai Santo, neste momento nós queremos, Senhor, interceder a favor dessa pessoa que está, Senhor, te aceitando. Essa pessoa que está aí do outro lado da tela, Senhor. Que está, Senhor, aqui querendo que você seja o Senhor da vida deles. Está entregando a sua vida, abrindo o coração para te entrar e fazer morada, meu Pai. Recebe, Senhor, estas pessoas. Recebe essas almas, Senhor. Pai querido, perdoa os seus pecados, Pai. Escreve seus nomes no livro da vida. Deus querido, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa também essa pessoa que está regressando, esse filho pródigo que está voltando para ti, Senhor. Não sei, Pai, mas tu sabes, tu conhece aonde está chegando, Senhor, este vídeo, esse áudio, Senhor. Abençoa esta pessoa, troca as vestes, coloca um novo calçado, coloca uma reata aliança, Pai. Também vai ao encontro, Deus, dessas pessoas que estão enfermas, acamada, quem sabe até diagnosticada pelos médicos, Senhor. Os dias contados, meu Deus. Pai Santo, Tu és o Deus que criou o homem. Tu és o Deus que conhece o homem por dentro e por fora. O que é um câncer para Ti? O que é um problema de coração para Ti? O que é, Senhor, um derrame para Ti? Entra com providência, Senhor. Opera milagres aí agora, Deus. Aí aonde está essa pessoa
pessoa enferma, acamada, hospitalizada, quem sabe até desenganada pelos médicos, neste momento, essa pessoa que está ouvindo aí do outro lado, repreende, Senhor, toda a enfermidade, todo câncer, repreende, Senhor, todo espírito de morte, repreende, meu Pai querido, repreende, Pai Santo, para que o teu nome seja glorificado e testemunhado. Deus, abençoa todos que estão sem emprego, desempregado, passando por dificuldade financeira. Abre as portas, Senhor. Esta pessoa que está ouvindo aí, meu Deus, abre as portas para ela, para que ela possa, Senhor, testemunhar que ouviu a tua palavra e viu o teu milagre, Senhor, pessoalmente. Pai, muito obrigado, Senhor, por todos que estão ouvindo esta live, compartilhando esta palavra. Nós te louvamos. Derrama da tua bênção sobre a tua igreja, sobre todos que estão ouvindo esta programação e esta live. Nós assim te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.